Isso é sério, disse ele, segurando o embrulho pequeno entre os dedos, como se tivesse nojo. Foi o que eu consegui, respondeu ela com a voz baixa. O silêncio na sala foi cruel. O milionário olhou ao redor, viu os convidados bem vestidos, os presentes caros empilhados sobre a mesa e, sem nenhum constrangimento, soltou uma risada curta. Um presente desses? Você acha que eu preciso disso? Falou alto para todos ouvirem. Alguns riram sem graça. Outros desviaram o olhar. Ela sentiu o rosto queimar. Aquela sensação antiga voltou com força total. Humilhação. O embrulho simples escondia algo pequeno, feito à mão, comprado com muito esforço. Um presente que custou noites sem dormir, dinheiro contado, Pix parcelado e até um pequeno empréstimo que ela fez sem contar a ninguém. Mas nada disso importava agora. Guarda isso, disse o rico, devolvendo o presente como quem devolve um objeto sem valor. Da próxima vez, não me faça passar vergonha. Vergonha. A palavra atravessou o peito dela como uma lâmina. Ela abaixou a cabeça, humilhada, sentindo-se pequena diante de alguém que sempre acreditou que valor se media pelo preço. O que aquele milionário não fazia ideia é que aquele presente simples escondia algo capaz de destruir tudo o que ele acreditava sobre dinheiro, poder e sucesso. E quando a verdade viesse à tona, não haveria como desfazer o que ele tinha feito. Se essa história já te prendeu, se inscreva agora, porque a reviravolta que vem a seguir é uma das mais emocionantes que você vai ver. Ela se chamava Helena. Para quem estava naquela sala luxuosa, Helena era só a funcionária antiga, a mulher simples, alguém que estava ali quase por obrigação. Ninguém fazia ideia do peso que aquele pequeno presente carregava. Helena trabalhava havia anos para a família, sempre discreta, sempre calada, nunca pediu aumento, nunca reclamou. Mesmo quando o dinheiro apertava, mesmo quando o corpo doía, mesmo quando precisava escolher entre pagar contas ou comprar comida. Naquele mês, tudo tinha ficado ainda mais difícil. O aluguel atrasado, um empréstimo feito às pressas para ajudar o filho desempregado, o celular vibrando com cobranças. Cada Pix enviado parecia arrancar um pedaço de esperança. Ainda assim, quando soube do aniversário do patrão, decidiu comprar algo. Não porque ele merecesse, mas porque ela acreditava. Acreditava que gratidão não tinha preço, que gestos simples ainda valiam alguma coisa, que talvez, só talvez, aquele homem rico pudesse enxergar além do valor material. Ela economizou no almoço, andou a pé, parcelou em 2 vezes no Pix, guardou moedas, pediu desconto, tudo para comprar aquele presente pequeno, discreto, mas carregado de significado. E agora, ali, diante de todos, ele tinha sido jogado de volta em suas mãos como lixo. Não precisava disso, cochichou alguém ao vê-la sair da sala apressada. Helena foi até o banheiro, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Não chorava pelo presente. Chorava pela humilhação pública, por ter sido tratada como alguém que não entende o mundo dos ricos. O que ninguém imaginava é que aquele presente simples não era apenas um gesto, era uma chave. E alguém, muito em breve, iria usá-la. Helena lavou o rosto, respirou fundo e saiu do banheiro como sempre fazia depois de chorar, em silêncio. Guardou o embrulho simples dentro da bolsa e voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Para quem observava de longe, parecia conformada, mas por dentro algo tinha mudado. Aquele presente não era apenas um objeto, era um símbolo. Dentro da pequena caixa havia um relógio antigo, de aparência modesta, com a pulseira de couro já um pouco gasta. Para qualquer pessoa rica, acostumada a marcas caríssimas e ostentação, aquilo parecia inútil, mas Helena sabia exatamente o que estava entregando. O relógio tinha pertencido ao pai do milionário, um homem simples, honesto, que havia ajudado Helena muitos anos antes, quando ninguém ajudava.
Foi ele quem lhe deu emprego quando ela estava humilhada, endividada, vivendo de favor e pedindo Pix emprestado para sobreviver. Antes de morrer, aquele homem confiou a ela o relógio. "Guarda isso, Helena", disse ele na época. "Um dia meu filho vai precisar lembrar quem ele era antes do dinheiro." Ela guardou, por anos, e escolheu aquele aniversário para devolver, não como cobrança, não como chantagem, mas como lembrança. O milionário, porém, não fazia ideia disso. Naquela mesma noite, depois que os convidados foram embora, ele entrou no escritório irritado. O dia tinha sido perfeito aos olhos de todos, mas algo o incomodava. Talvez o olhar de Helena, talvez o silêncio pesado depois da risada, talvez uma sensação estranha de vazio, algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguia calar. Sobre a mesa, o presente caro que mais tinha gostado. Mas, sem saber por quê, sua mente voltava sempre ao embrulho simples que desprezou. "Que gente sem noção!" murmurou, tentando afastar o incômodo. Foi então que o telefone tocou. Uma ligação inesperada, uma voz do passado, e uma frase que fez o sangue gelar. "O relógio do seu pai ainda está com você?" Naquele instante, o milionário sentiu algo que não sentia há anos: medo. "Como assim?" "O relógio do meu pai", respondeu o milionário, tentando manter a voz firme. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos, longos demais. "Você realmente não lembra?", disse a voz, grave. "Isso explica muita coisa." Ele se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro no escritório. A memória falhou. Ou talvez tivesse sido enterrada de propósito, junto com tudo que lembrava o tempo em que dinheiro não era abundância, mas preocupação. "Por que você está me ligando agora?", perguntou impaciente. "Porque hoje é o aniversário da morte do seu pai", respondeu a voz. "E porque vi algo que me deixou inquieto." O rico sentiu um aperto no peito. O pai sempre foi um assunto evitado. Um homem simples, que acreditava em gente, não em status. Um homem que ele, com o tempo, passou a considerar fraco demais para o jogo do mundo. "O que você viu?", perguntou já desconfiado. "Vi Helena sair chorando do banheiro", disse a voz, "e vi um embrulho simples nas mãos dela." O milionário sentiu o estômago gelar. "O que isso tem a ver com o relógio?" "Tudo", respondeu o homem. "Porque aquele relógio foi a última coisa que seu pai tirou do pulso antes de morrer. E ele pediu que Helena guardasse até o dia certo." A respiração do milionário ficou pesada. "Isso é algum tipo de brincadeira?" "Não", disse a voz, firme. "É a verdade que você desprezou hoje, rindo de um presente simples." A lembrança voltou como um soco. O embrulho pequeno, a risada, a palavra vergonha. A imagem de Helena humilhada diante de todos. "Onde ela está agora?", perguntou com urgência. "Em casa", respondeu o homem. "E se você ainda tiver algum resquício do filho que seu pai criou, vai até lá." O telefone desligou. O milionário ficou parado, encarando a parede. Pela primeira vez em anos, o poder não o protegia. O dinheiro não explicava. O status não ajudava. Ele tinha desprezado algo que não compreendia e talvez tivesse cruzado uma linha sem volta. O carro importado parou em frente a uma casa pequena, de muros baixos e pintura gasta. O milionário demorou alguns segundos antes de descer. Aquela rua não combinava com ele. Não combinava com o homem rico que se tornara, mas combinava perfeitamente com o passado que ele tentava esquecer. Do outro lado da porta, Helena colocava o relógio antigo sobre a mesa, passava o dedo pela tampa riscada, como quem pede desculpa a alguém que já se foi. "Eu tentei", sussurrou. A campainha tocou. Helena estranhou. Ninguém a visitava àquela hora. Ao abrir a porta, congelou. O senhor, o milionário, estava ali, sem terno, sem convidados, sem plateia, só ele e o peso do que tinha feito. Eu preciso falar com você", disse, sem a arrogância habitual. Helena deu passagem, ainda desconfiada. A sala era simples, um sofá antigo, fotos antigas na parede.
Em uma delas, o pai dele sorria, mais jovem, ao lado dela. O milionário parou diante da foto. "Onde você conseguiu isso?" perguntou com a voz falhando. "Foi ele quem me deu", respondeu Helena. "No dia em que me ajudou quando eu estava humilhada, sem dinheiro, pedindo pix emprestado para não dormir na rua." O silêncio caiu pesado. "Ele disse que você tinha se perdido no meio do caminho", continuou ela, "que o dinheiro tinha te mudado, mas que ainda havia tempo." O rico sentiu o rosto queimar. Não era raiva, era vergonha. "E o presente?", murmurou ele. Helena caminhou até a mesa e abriu a caixa. Era isso. O relógio brilhou sob a luz fraca, simples, antigo, carregado de história. "Ele pediu que eu devolvesse quando você esquecesse quem era." A frase foi como um veredito. O milionário se sentou lentamente, sentindo algo que nunca sentira nem ao perder milhões. Culpa. E naquele instante, ele entendeu. A humilhação que causou não tinha sido pequena. O milionário segurou o relógio com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Os dedos, acostumados a tocar objetos caros, tremiam ao sentir o peso simples daquele presente. "Meu pai nunca gostou de luxo", disse ele, quase para si mesmo. Dizia que dinheiro sem propósito era vazio. Helena o encarou em silêncio. Não havia acusação em seus olhos. Havia cansaço. Um cansaço antigo, de quem já foi humilhada vezes demais. "Ele me salvou", disse ela finalmente, "quando ninguém me dava trabalho. Quando eu estava devendo aluguel, fazendo empréstimo, pedindo pix para sobreviver. Seu pai me tratou como gente." O rico fechou os olhos. As memórias vinham agora com força. O pai dando comida a estranhos, ajudando funcionários, dizendo que riqueza era responsabilidade. "E eu ri do presente", murmurou ele. "Eu te humilhei." Helena respirou fundo. "Não foi só a mim", respondeu. "Foi a memória dele." A frase atravessou o peito do milionário como um golpe direto. Nenhum prejuízo financeiro tinha doído tanto. "Eu não sabia", tentou justificar. "Não saber não apaga o que foi feito", disse Helena com firmeza. "Mas pode mudar o que vem depois." O silêncio que se seguiu não era mais de tensão, era de reflexão. O homem rico, acostumado a mandar, a decidir, a comprar soluções, percebia algo novo. Nem todo erro se resolve com dinheiro. E pela primeira vez, ele teve medo de perder algo que não podia recomprar. O milionário levantou devagar. Caminhou até a janela da casa simples e ficou alguns segundos olhando a rua escura, como se tentasse enxergar ali o homem que tinha sido antes do dinheiro subir a cabeça. "Eu nunca pedi desculpas a ninguém", disse sem se virar. "Sempre achei que pedir desculpa era sinal de fraqueza." Helena cruzou os braços, não por defesa, por proteção emocional. "Quem foi humilhado sabe reconhecer quando um pedido é verdadeiro", respondeu ela. Ele engoliu em seco. Virou-se, segurando o relógio com as duas mãos. "Eu errei com você", disse, enfim. "Te expus, te envergonhei. Te tratei como se o valor de um presente fosse medido pelo preço. Eu fui injusto, fui arrogante, fui cego." A palavra saiu pesada. "Me perdoa." Helena sentiu o coração acelerar. Não era o pedido que ela esperava ouvir daquele homem rico. Não daquele jeito, não ali. "Perdão não apaga a humilhação", disse ela, "mas pode impedir que ela se repita." Ele assentiu, como quem aceita uma sentença. "Meu pai confiou em você", continuou ele, "e eu traí tudo o que ele acreditava." Helena respirou fundo. "Então honre isso agora", disse. "Não com dinheiro, não com presentes, mas com atitudes." O milionário sentiu algo se quebrar dentro dele. Não era raiva, era o ego. E quando o ego cai, o ser humano aparece. Mas ainda havia consequências. Ainda havia gente que tinha visto, rido e participado da humilhação. E ele sabia. A reparação não podia ficar escondida. No dia seguinte, o milionário fez algo que ninguém esperava. Mandou mensagem para todos os convidados da noite anterior. Funcionários, parentes, amigos influentes, pediu que voltassem à casa naquela mesma noite, sem explicar o motivo. Helena não sabia de nada.
Quando chegou para trabalhar, estranhou o movimento. A casa estava novamente arrumada para receber pessoas. Mesas postas, luzes acesas, o mesmo cenário da humilhação, mas com um clima completamente diferente. "O que está acontecendo?" perguntou ela, desconfiada. "Hoje eu vou consertar o que fiz de errado", respondeu o milionário com firmeza. À noite, a sala estava cheia outra vez. As mesmas pessoas, os mesmos olhares curiosos. Alguns ainda lembravam da cena constrangedora do presente simples sendo desprezado. O rico caminhou até o centro da sala, segurando o relógio antigo nas mãos. "Ontem", começou ele, "eu cometi um erro grave, não como empresário, não como milionário, mas como ser humano." O burburinho cessou. "Eu humilhei alguém em público. Ri de um presente simples, sem saber o que ele carregava, sem saber o que ele representava." Os olhos se voltaram para Helena. Ela sentiu o coração acelerar. "Esse relógio", continuou ele, "pertenceu ao meu pai, um homem que acreditava que dinheiro não define caráter, que ajudava pessoas quando elas estavam humilhadas, endividadas, vivendo de Pix contado e empréstimo." Ele respirou fundo. "Helena guardou isso por anos, e eu joguei de volta nas mãos dela como se não valesse nada." O silêncio era absoluto. "Hoje eu peço desculpas. Aqui, diante de todos que viram e riram." Alguns abaixaram a cabeça. Outros ficaram visivelmente constrangidos. A humilhação tinha mudado de lado, mas ainda faltava a decisão mais importante, aquela que definiria se aquilo tudo era só discurso ou verdadeira transformação. O milionário fez um sinal para que todos se aproximassem. Não era um gesto de autoridade, era um convite à responsabilidade. "Pedir desculpas é o mínimo", disse ele, "mas não basta." Ele caminhou até Helena e colocou o relógio novamente dentro da caixa simples. "Esse presente nunca foi meu", continuou. "Sempre pertenceu à memória do meu pai e à dignidade de quem ele ajudou." Helena sentiu um nó na garganta. Aquilo não era encenação. Não havia câmera. Não havia ganho financeiro. Era escolha. "A partir de hoje", anunciou o rico, "essa casa vai funcionar de forma diferente e começa agora." Ele se virou para os funcionários. "Quem desrespeitar, humilhar ou tratar alguém pelo valor do dinheiro não trabalha mais comigo." Sem exceção. O impacto foi imediato. Alguns convidados trocaram olhares tensos. Pessoas que sempre se sentiram confortáveis, rindo da humilhação alheia, perceberam que o jogo tinha mudado. "E você, Helena", disse ele olhando nos olhos dela, "não precisa mais trabalhar aqui por necessidade." Ela franziu a testa. "O que isso quer dizer?" "Quer dizer que você escolhe", respondeu ele. "Ficar, sair, mudar de função, sem pressão, sem dívida, sem empréstimo emocional. O dinheiro não pode ser uma corrente." Helena respirou fundo. Pela primeira vez, alguém rico lhe oferecia escolha, não submissão. "Eu não quero favor", disse ela, firme. "Quero respeito." O milionário assentiu. "É exatamente isso que estou tentando aprender." A sala estava em silêncio absoluto. Não era mais sobre o presente. Era sobre valores, mas ainda havia uma última consequência, uma que ele precisava enfrentar, sozinho. Depois que os convidados foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. O milionário caminhava pelos corredores vazios, agora sem a sensação de vitória que o dinheiro costumava dar. Havia um peso diferente no ar, o peso da consciência. Ele entrou no escritório, fechou a porta e ficou olhando para a estante cheia de prêmios, troféus, contratos milionários. Tudo aquilo que por anos serviu como armadura contra qualquer crítica. Tudo aquilo que justificava atitudes duras, palavras frias, risadas cruéis. "Em que momento eu virei isso?", murmurou. A lembrança do riso ecoou na mente. A risada dele, a frase "não me faça passar vergonha", a imagem de Helena humilhada diante de todos. Nenhuma negociação difícil tinha doído tanto, nenhuma perda financeira, nenhum empréstimo mal feito. Aquilo não era sobre números, era sobre caráter.
Ele se sentou, abriu uma gaveta antiga e encontrou um caderno velho. Reconheceu a letra do pai. Frases simples, rabiscadas. Riqueza sem empatia cria monstros. Quem mede pessoas pelo dinheiro esquece que já foi pequeno. O rico fechou os olhos. Pela primeira vez, sentiu vergonha de verdade. Não a vergonha social, mas a vergonha moral. A que não se apaga com piques, contratos ou status. Naquela noite, ele tomou uma decisão silenciosa. Não anunciou, não postou, não contou a ninguém. Decidiu mudar hábitos, não discursos. Decidiu que a humilhação que causou seria o último reflexo do homem que ele não queria mais ser. Mas ainda faltava algo essencial: o impacto dessa mudança na vida de Helena. Nos dias que se seguiram, Helena percebeu que algo tinha realmente mudado. Não eram promessas, não eram palavras bonitas, eram atitudes. O clima da casa já não era o mesmo. O tom das conversas mudou. As ordens secas desapareceram. Pessoas que antes ignoravam sua presença, agora a chamavam pelo nome. Pequenos gestos, quase invisíveis para quem nunca foi humilhado, mas gigantes para quem viveu anos sendo tratado como menos. O milionário manteve distância respeitosa. Não tentava compensar com dinheiro, nem com presentes caros. Apenas respeitava. Certo dia, Helena foi chamada ao escritório. O coração apertou. Velhos reflexos de medo ainda existiam. Fica tranquila, disse ele, percebendo. Não é sobre trabalho. Ele colocou um envelope simples sobre a mesa. Aqui estão todos os registros do empréstimo que você fez nos últimos anos, explicou. Eu quitei tudo, não como favor, como correção de uma injustiça que eu permiti. Helena respirou fundo. Eu não pedi isso. Eu sei, respondeu ele. Por isso fiz. Quem espera pedido para reparar um erro ainda não entendeu nada. Ela sentiu os olhos marejarem, não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento tardio. Durante muito tempo, disse Helena, eu achei que precisava aceitar qualquer coisa para sobreviver. Achei que a humilhação fazia parte. O rico abaixou a cabeça. E eu achei que sucesso me dava o direito de desprezar o que não parecia valioso. Eles se encararam em silêncio. O presente simples, continuou Helena, nunca foi sobre você gostar ou não. Era sobre lembrar quem você era antes de esquecer os outros. Ele assentiu lentamente. Funcionou. Helena saiu do escritório com algo que nunca teve ali dentro. Leveza. Mas a história ainda precisava de um fechamento completo, porque toda mudança verdadeira deixa uma marca, e toda lição precisa ser dita em voz alta. Alguns meses depois, a casa já não era mais a mesma. Não porque tinha mudado de móveis, não porque tinha ficado mais luxuosa, mas porque tinha deixado de ser um lugar onde o dinheiro mandava e passado a ser um lugar onde o respeito vinha primeiro. Helena pediu demissão. Não por raiva, não por mágoa, mas porque agora podia escolher. Ela encontrou um trabalho mais perto de casa, abriu um pequeno negócio artesanal, o mesmo talento que usou para montar o presente simples que um dia foi desprezado. Pela primeira vez, não vivia mais refém de empréstimo, nem do medo de um pix que não caía. A humilhação ficou no passado. No último dia, antes de sair, ela deixou algo sobre a mesa do escritório. Não era dinheiro, não era cobrança, era o relógio, novamente. O milionário entrou, viu o objeto e entendeu. Não é meu, disse ele em voz baixa. Helena sorriu. Agora é seu de verdade, porque agora você lembra. Ele segurou o relógio com respeito, não como símbolo de herança, mas como símbolo de aprendizado. Obrigado, disse ele, por não desistir de mim, mesmo quando eu te humilhei. Ela respondeu com serenidade. Quem já foi humilhado demais aprende duas coisas. Ou repete o ciclo, ou quebra ele. Helena saiu pela porta da frente, de cabeça erguida, sem rancor, sem submissão. O milionário ficou ali, sozinho, olhando para o relógio simples. Pela primeira vez, entendeu algo que nenhum negócio tinha ensinado. Lição final. Ser rico não é ter muito dinheiro.
é não desprezar o que não tem preço. Porque quem humilha alguém revela pobreza de alma, e quem aprende com o erro pode, finalmente, se tornar grande. Se essa história te tocou, curta, se inscreva no canal e compartilhe, porque respeito vale mais do que qualquer fortuna.